Lição 3. 18 de janeiro de 2026. O Pai enviou o Filho. Texto áureo. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 9. Verdade prática. O envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. Leitura bíblica em classe. João capítulo 3, versículos 16 e 17. 1 João capítulo 4, versículos 9 e 10. Gálatas capítulo 4, versículos 4 a 6. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 1 João capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Versículo 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, versículo 5. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Versículo 6. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Hinos sugeridos. 227, 437, 526 da harpa cristã. Comentário. Introdução. No plano eterno da redenção, o Pai é quem envia o Filho para salvar o mundo. Esta verdade, revelada nas Escrituras, manifesta o amor do Pai e reafirma a unidade e a missão da Santíssima Trindade. Nesta lição, veremos como o envio do Filho unigênito de Deus, a segunda pessoa da Trindade, revela em profundidade a suprema expressão do amor de Deus, a plenitude do tempo para a redenção e a obra perfeita da Trindade na salvação. Palavra-chave. Envio. Parte 1. O envio do Filho e o amor do Pai. Tópico 1. O amor incondicional do Pai. O envio de Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, é a maior demonstração do amor de Deus ao mundo, conforme João capítulo 3, versículo 16. O verbo grego para este amor é agapai e o substantivo é agape. Expressam a natureza essencial de Deus, conforme 1 João capítulo 4, versículo 8, e a busca pelo bem-estar de todos, Romanos capítulo 15, versículo 2. Conforme usado, acerca de Deus, manifesta interesse profundo e constante de um ser perfeito para seres completamente indignos, segundo Vini, 2002, página 395. Ensina que o amor de Deus não foi motivado por mérito humano. Ele amou o mundo rebelde e perdido, e enviou seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, João capítulo 3, versículo 17. Este amor alcança toda a humanidade, é incondicional, plenamente gracioso, sacrificial e absoluto, conforme Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. Tópico 2. A iniciativa soberana de Deus. Desde a eternidade, antes da queda no Éden, Deus traçou um plano de redenção em Cristo, Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Até mesmo anterior à fundação do mundo, o Filho já estava destinado para nossa salvação, 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 a 20. Deus, em sua soberania e seu imensurável amor, tomou a iniciativa de enviar o Salvador, cumprindo seu eterno propósito de redenção, Efésios capítulo 1, versículo 9. A Escritura ratifica que o amor divino antecede qualquer atitude humana, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados, 1 João capítulo 4, versículo 10. Portanto, a iniciativa da salvação não parte do ser humano, mas de Deus. Em sua soberania, misericórdia e compaixão, Deus decidiu agir em favor da humanidade caída, Romanos capítulo 3,
versículos 24 a 26, e capítulo 5, versículo 8. Tópico 3. O envio do Filho e a Trindade. Embora a missão do Filho seja descrita por meio do verbo enviar, conforme João capítulo 3, versículos 17, 18 e 34, a ideia aqui é de um presente gracioso de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 10. Em seu amor soberano, o Pai ofereceu sua dádiva mais preciosa, o seu Filho unigênito, para que por ele vivamos. 1 João capítulo 4, versículo 9. Essa doação não implica hierarquia na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma natureza divina. João capítulo 1, versículo 1, capítulo 10, versículo 30, e capítulo 14, versículo 26. A distinção observada é funcional, relacionada ao plano da salvação. O Filho é enviado para realizar a redenção. João capítulo 6, versículos 38 a 40. Essa dinâmica revela a harmonia e unidade da Trindade, uma única vontade e um único propósito. O envio do Filho é, portanto, uma expressão do amor do Deus triuno, que resplandece em toda a história da salvação. Efésios capítulo 1, versículos 3 a 14. Parte 2. O Filho e a plenitude dos tempos. Tópico 1. A preparação histórica e religiosa. O envio de Cristo não foi um plano improvisado, mas um desígnio eterno, cumprido na plenitude dos tempos. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Indica que a vinda do Messias se deu no tempo determinado pelo Deus Pai. Romanos capítulo 5, versículo 6. A Trindade, em perfeita sabedoria e unidade, determinou o momento exato para a execução do plano redentor. Efésios capítulo 1, versículos 10 e 11. Historicamente, o domínio romano construiu estradas e rotas comerciais que contribuíram para a disseminação do Evangelho. A cultura grega unificou o mundo por meio do grego koiné, tornando possível a escrita do Novo Testamento em uma língua conhecida e popular. No judaísmo, apesar da rejeição dos líderes entre o povo, a expectativa messiânica estava elevada. Lucas capítulo 2, versículos 25 a 38. Isso sinaliza que Deus preparou o cenário para a chegada do Salvador. Atos capítulo 17, versículo 26. Tópico 2. O Filho nascido sob a lei. A Escritura afirma que o Filho veio nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas capítulo 4, versículo 4 letra B. A expressão nascido de mulher reafirma que Cristo assumiu nossa natureza humana. Hebreus capítulo 2, versículo 14, e Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8. Ele encarnou e experimentou as fraquezas humanas, exceto o pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Cumpriu-se assim a profecia: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Isaías capítulo 7, versículo 14, e Mateus capítulo 1, versículo 23, mostrando que sua vinda foi obra soberana de Deus. A declaração nascido sob a lei significa que Jesus cumpriu todas as exigências da lei mosaica. Mateus capítulo 5, versículo 17. Ele foi o único homem a cumprir plenamente a lei de Deus, sem a transgredir em momento algum. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. Sua vida de obediência foi necessária para que pudesse oferecer um sacrifício perfeito em favor dos pecadores. Hebreus capítulo 7, versículos 26 e 27. Tópico 3. A adoção de filhos. A obra do Filho não apenas trouxe perdão, mas também nos concedeu a posição de filhos adotivos. Gálatas capítulo 4, versículo 5. Cristo é o único Filho de Deus por natureza. João capítulo 1, versículo 18, e os crentes tornam-se filhos por adoção. João capítulo 1, versículos 12 e 13. A prática da adoção não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum e bem conhecida entre os gentios. Paulo enfatiza que foi do agrado de Deus inserir no plano da salvação que os salvos fossem adotados como filhos. Efésios capítulo 1, versículo 5. O espírito de adoção habilita os salvos a clamarem Abba, Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Esse termo aramaico, Abba, Papai, empregado na interação entre o filho e o pai, indica respeito e confiança. Marcos capítulo 14, versículo 36.
Essa adoção e intimidade é aplicada pelo Espírito Santo, Romanos capítulo 8, versículos 15 e 16, demonstrando novamente a atuação inseparável da Trindade na salvação. Parte 3. A Trindade no plano da salvação. Tópico 1. A vontade do Pai realizada pelo Filho. O Filho veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João capítulo 6, versículo 38. Essa vontade, segundo Cristo, é que nenhum daqueles que o Pai lhe deu se perca, mas tenham a vida eterna. João capítulo 6, versículos 39 e 40. A obediência de Jesus é perfeita, revelando plena submissão ao Pai. Ele mesmo testifica: porque eu faço sempre o que lhe agrada. João capítulo 8, versículo 29. Essa obediência alcançou o clímax da entrega voluntária de sua vida por amor, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Por meio de sua vida sem pecado e morte sacrificial, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. Romanos capítulo 3, versículos 24 a 26. Em Cristo, vemos a expressão sublime da obediência, do amor e da unidade perfeita na Trindade. Tópico 2. A mediação exclusiva do Filho. O Filho é o único caminho de acesso ao Pai. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Esse acesso é exclusivo porque ele é a revelação plena do Pai. João capítulo 1, versículo 18. E o único que pode satisfazer a justiça divina mediante o seu sacrifício no Calvário. Hebreus capítulo 9, versículo 15. A exclusividade da mediação de Cristo está enraizada na estrutura trinitária. O Pai enviou o Filho, João capítulo 3, versículo 16, e o Espírito Santo testifica do Filho, João capítulo 15, versículo 26. Assim, o caminho para o Pai passa necessariamente pela aceitação do Filho, conforme ensina as Escrituras, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Desse modo, a salvação ocorre unicamente por meio da fé em Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12. Tópico 3. A aplicação da salvação pelo Espírito. O Espírito Santo, chamado de Consolador e Espírito da Verdade, foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Jesus disse que o Espírito viria para convencer o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. João capítulo 16, versículos 8 a 11. É o Espírito que ilumina a mente para o conhecimento de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, ensina a verdade. João capítulo 14, versículo 26, regenera os pecadores. Tito capítulo 3, versículo 5, sela os que creem. Efésios capítulo 1, versículo 13, opera a santificação progressiva. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, e assegura a perseverança dos crentes. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Além disso, o Espírito glorifica o Filho, pois foi enviado para testificar de Cristo. João capítulo 15, versículo 26, revelando sua pessoa e obra ao coração humano. O Espírito nunca age independentemente do Filho ou do Pai. Sua missão é, intrinsecamente, a de exaltar a glória do Deus triuno. João capítulo 16, versículos 13 e 14. Conclusão. O envio do Filho pelo Pai revela o amor eterno e soberano de Deus e destaca a perfeita unidade da Trindade na obra da salvação. Deus não apenas amou o mundo, mas agiu em favor dele, enviando seu Filho no tempo certo, para redimir os pecadores. O Filho, em obediência plena, realizou a redenção, e o Espírito Santo, em sua atuação eficaz, aplica a salvação ao coração dos crentes. Conhecer essa verdade fortalece nossa fé e nos convida a adorar com gratidão o Deus triuno que nos salvou. Revisando o conteúdo. Pergunta 1. O que significa afirmar que a iniciativa da salvação é um ato da soberania de Deus? Resposta. Significa que a salvação começa com a iniciativa amorosa e soberana de Deus, e não do ser humano. Pergunta 2. Do ponto de vista histórico, que fatos corroboram que era chegado o momento exato para a execução do plano redentor de Deus para a humanidade? Resposta.
A dominação romana, a língua grega comum e a expectativa messiânica entre os judeus criaram o cenário ideal para a vinda de Cristo. Pergunta 3. O que significa a declaração nascido sob a lei? Resposta. Que Jesus veio como um homem, cumprindo plenamente a lei de Deus, sem transgredi-la. Pergunta 4. Qual vontade do Pai é realizada pelo Filho? Resposta. Que todos aqueles que o Pai deu ao Filho recebam a vida eterna e não se percam. Pergunta 5. Por que a mediação entre o ser humano e Deus é um ato de exclusividade do Filho? Resposta. Porque somente Cristo revela plenamente o Pai e oferece o sacrifício perfeito que satisfaz a justiça divina.